sobre mim e depois eu passo a palavra para você se apresentar então para o pessoal. Pode ser? Ok. Então, meu nome é Mônica Zócoli, eu sou formada em letras, secretariado executivo, mas o bichinho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento me picou. E eu sempre gostei de me conhecer melhor, faço terapia, já fiz vários outros tipos de terapia. Então, uma vez eu fui assistir como que fazia a constelação familiar e eu achei, nossa, super incrível como que acontecia e tinha tudo a ver com os meus pensamentos. Então, eu não resisti, fiz uma formação em constelação familiar no Instituto IP Roxo, depois eu fiz uma formação em contoterapia. Aí, paralelo com isso, eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal. E agora eu faço, então, uma outra pós-graduação, que é da Hellinger Ciência, bebendo direto na fonte, então, que a gente aprende muito mais sobre constelação. Na verdade, a gente não aprende Uau. nada extra do que eu já aprendi no Instituto IP Roxo. A gente vai praticando cada vez mais, se observando. Porque constelação familiar é isso que a gente vai falar hoje, sobre as 3 leis do amor. E aí depois, daqui a pouco a Isso. gente desenvolve mais sobre isso. Então, essa sou eu Uhum. gosto muito de falar sobre esse assunto, me conheço cada vez melhor devido à prática da constelação familiar, da postura sistêmica, né? Não a prática de constelar todo dia, toda semana, todo mês, mas é uma postura que a gente começa a desenvolver. Então, agora eu passo a palavra para minha amiga Tânia, que a gente se conheceu justamente nesse ambiente, né, de constelação. Uhum. Seja muito bem-vinda, Isso. Tânia. Uhum. Obrigada, gratidão, Mônica. Então, nos conhecemos no miolo mesmo, né? Dessa Sim. coisa de autoconhecimento e constelação. Então, meu nome é Tânia Ribeiro, para quem não me conhece, a maioria já deve me conhecer. Eu sou advogada, vai fazer 24 anos de formada, mas a minha experiência jurídica é um pouquinho mais, vai uns 30 anos aí de experiência jurídica, né? E uma pausa que eu dei na minha advocacia me fez pensar de uma outra maneira em relação ao judiciário, a maneira que eu conduzia meus processos, meus clientes. E quando eu retornei em 2016, eu comecei a paquerar a constelação Uau! sistêmica, né? Através do Dr. Sam Storch, né, que foi o pioneiro aí da inclusão do direito sistêmico aqui no Brasil, um juiz da Bahia. E eu comecei a me encantar por isso, a me encantar. E em 2019, a minha filha fez um estágio com a Carolina Russell, que é PhD aí em direito sistêmico, em constelação, consteladora também. E foi aonde eu tive meu primeiro contato com a constelação familiar. Sim. Aí eu fui constelada nesse dia. E em conversa com a Carol, ela me indicou o IP Roxo também para fazer a formação. Eu ainda não fiz a formação, mas eu faço parte da primeira turma de constelação na advocacia, ministrada pela Juliana Fogaça. Nada mais, nada menos do que Juliana Fogaça, né? Que E o coisa meu boa. primeiro contato com o processo em campo da constelação familiar foi com ela e o Paulo Pimon. E Sim, foi incrível o processo que foi constelado, eu acompanhei quando saiu a sentença. Então eu pensei assim, é isso que eu quero. É sim. isso que eu quero. E aí acabei entrando também, né, me mergulhando, né, nesse mundo do autoconhecimento. E Ótimo. isso está me fazendo um bem. E foi onde eu conheci a Mônica, né, Mônica? Nas oficinas de São José, junto com a Sim, doutora Lília, né? A ótimo. Mônica sempre muito executiva, essa vozinha dela mansa, a gente, nossa, quero falar assim também, igual a Mônica, calma, tranquila, eu vou atrás disso também. Ai, Então é obrigada. isso, o meu currículo é isso. Que bacana, né, Tânia? Então, a tua história, você começou a se interessar por constelação familiar porque você viu na prática funcionando, né? Não é assim mais uma Direto na teoria, prática. mais uma, sei lá, uma terapia, Uhum. né? Algo que funciona. Mas o que que funciona? Não é, por exemplo, né? Eu vou falar assim da forma como as pessoas mais leigas ou que realmente não conhecem ainda isso que a gente vai falar hoje.
por exemplo, num grupo de constelação, ou quem faz constelação individual, né? Ela pensa assim, que mexe o bonequinho aqui e mexe o bonequinho ali e tudo mudou na minha vida. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm esse pensamento que a gente chama um pensamento mágico, um pensamento infantil, que quando a gente é criança, a gente pensa assim, se eu tapar o meu olhinho aqui, ninguém vai me ver. A criança brinca, né? De esconde-esconde. Então, assim, não é nada mágico e não é esotérico. De uma hora para outra, minha vida mudou. Não é nada disso. É uma postura realmente, a forma como eu olho para o meu pai, a forma como eu olho para os meus filhos, a forma como eu olho para o meu parceiro, para minha parceira, para os meus colegas de trabalho, para o meu chefe, né, para o governo, enfim, a gente aprende a mudar uma postura. E aí sim, né, o ambiente muda. Quando a gente muda, o ambiente muda também. E aí é essa mudança que as pessoas experimentam, né? Lembrando que a mudança de postura também não é um passe de mágica, como tu está falando aí, né? É todo um processo, né? Todo um processo para que venha a ter a primeira mudança em relação a isso. Eu fui muito privilegiada, porque eu perguntei para os meus mentores, né, a Juliana, eu disse, eu posso começar a ler as obras já do Hellinger? Ela assim, não, deixa para ver no campo. Deixa para ver no campo que tu vai começar melhor, dito e feito. Eu comecei a ver no campo e fui direto para a prática. Não, sai daqui, né? Não vem aqui, vem para cá. Isso foi uma descoberta assim para mim incrível. Eu tô muito feliz de estar nessa turma. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Ai, que bom. Eu quero contribuir com alguém com a minha o Maicon com os meus conhecimentos. Prestigiando. Oi, Maicon. Então, Maiquinho, obrigada, Maico. Beijo. Obrigada. Doutora Karen também, doutora Paula. Ai, é mesmo. A Sandra, minha amiga. Meu filho também já entrou. Um beijo para vocês todos. Obrigada pelo prestígio. Bom. Prestigiando, então, a doutora Tânia. Então, pegando esse gancho, né, Tânia, que você estava falando sobre essa mudança de postura que a gente aprende, então, e sobre a leitura dos livros, foi realmente uma ótima dica e sai do senso comum, né? Porque a gente vem da universidade e daquele mundo, né? Dos livros e da literatura, e a gente não está dizendo aqui que não é para ler. Ler é muito bom. Eu até separei aqui, gente, ó, tem uma pilha de livros aqui que eu deixei bem à mão, que se precisar... Eu também deixei alguns aqui. A gente tem a mão, assim, para indicar, para falar. Então, assim, a gente não está falando, não é para ler, não é isso. Mas é o que a Tânia falou, no campo, que a gente fala, quando tem a constelação familiar e você se emociona, você representa uma pessoa, né, você é representante de uma questão lá de uma outra pessoa ou da sua própria, enfim, você vai lá constelar e você sente uma emoção que no dia a dia você não sentiria ou não seria capaz de sentir, ou você ia racionalizar muito. Então, é isso que a Tânia quer dizer. Primeiro sentir e depois o pensar. E a gente foi a vida toda acostumado a pensar, né? E às vezes eliminar o sentimento, né? Então, a gente está no movimento contrário. Primeiro sentir, né? E às vezes, se você vai com muita sede ao pote, você quer ler, você pode passar a madrugada lendo o livro, e não quer dizer que no dia seguinte você aprendeu a respeitar o seu pai. Não quer dizer. Porque daí racionaliza, né? Racionaliza a coisa e não é por aí. É sentir mesmo na alma aquela coisa que tu sente, algo que seria muito difícil tu atingir no teu dia a dia. Exato. Né? A gente teria que falar um mês sobre constelação, né? Então a gente vai só mesmo dar uma pincelada, porque tem muita gente que pergunta, mas como? Como que acontece isso? Como que, né? Então a gente vai realmente falar só dar uma pincelada. Beabá, né? E Beabá. É a essência, na verdade. Foi isso que eu estava pensando antes, que eu falei logo no início, né? Às vezes, eu estou fazendo uma pós-graduação na constelação, eu vou ver algo muito diferente do que eu fiz na minha formação inicial ali no IP Roxo? Claro que não. A gente vai, na verdade, fazer mais experiências, sentir mais, né, com outras pessoas, com outras questões, mas essa essência do Bert Hellinger, tá aqui o livro dele, para quem não conhece, ele é o pai das constelações familiares, ele observou como que as pessoas se comportam, como que é o relacionamento, e a partir disso, então, ele
começou a falar sobre 3 leis sistêmicas, né? As 3 ordens do amor que a gente fala, e é isso que é o tema nosso hoje. Essas ordens, Nosso então, tema é esse, né? isso, essas ordens que ele começou a observar que os grupos, os clãs, elas obedecem essa ordem, né? Elas acabam se equilibrando dessa forma, acaba as coisas acontecendo de uma melhor forma quando essas ordens elas são observadas. E ele não inventou as ordens, ele observou que muitas vezes um grupo familiar se comportando de certa forma e o mesmo grupo de uma outra forma, e como assim estava tudo bem. E o que são essas ordens, então? É o pertencimento, né? Nós fazemos coisas absurdas para continuarmos pertencendo. Pertencer a quem? A nossa família, em primeiro lugar, ao nosso grupo familiar, ao nosso clã. Então, Todo mundo tem direito de pertencer, né, a um clã, a uma exato. família. A partir do momento que nós fomos gerados, nós temos esse direito de pertencer. E a partir do momento que a gente julga, que a gente aponta, eu pertenço, você pertence, mas aquele tio lá, aquele vô, aquela mãe, aquela avó, quando a gente já coloca um rótulo naquela pessoa e a gente diz, a gente não vai dizer, não pertence, a gente não, não vai falar assim com todas as letras. Mas a partir do momento que a gente julga um comportamento, que a gente acha que na nossa família nós não fazemos isso, mas fulano de tal fez. Então, a partir desse momento, sem perceber, de uma forma bem inconsciente, a gente está excluindo. Né? Excluindo, e essa é a exclusão. Uhum. Existe. Essa exclusão, depois vai vir a consequência dela. Exatamente. Né? Então, Depois vem a consequência dessa exclusão. o sistema familiar, ele não tolera, não aceita exclusões. E aí, se eu excluo, mesmo que seja assim, meu tio era um bêbado, a gente não percebe, mas isso é uma exclusão. Então, É uma depois, exclusão. o que acontece a consequência que a Tânia falou? Na geração seguinte, pode ser que o meu filho, meu neto, venha com problema de alcoolismo, justamente para aquele que foi excluído lá atrás, eu vou ter um problema lá na frente para lembrar daquele que foi excluído. E quando eu consigo amar esse que está apresentando o problema, eu também consigo amar aquele lá de trás, né? Porque é muito amor. Esse sistema familiar, como a gente falou, ele não aceita exclusões. Então, ele acaba trazendo um desequilíbrio, uma desarmonia, uma assimetria, né? Que é disso que se trata o livro. Ele fala sobre a assimetria oculta, a assimetria, né? Então, acaba provocando uma assimetria, né? Um desconforto, um desequilíbrio, algo distanciado. E quando a gente consegue E com certeza incluir. Pode falar, desculpa. Tá. E quando a gente consegue incluir, então, quando eu incluo esse filho ou esse neto ao, né, que se entregou para as drogas, para o vício, eu também estou incluindo um lá de trás, né, que eu excluía, que eu julgava, que eu rotulava. Então, esse sistema, ele é perfeito, só que o que vem hoje pra gente parece uma desgraça, uma doença, uma dificuldade, um vício. E a gente, com esses olhos materiais, com esses olhos, né, do dia a dia, muito que a gente quer as coisas muito rápido, a gente não consegue olhar com amor. E a constelação familiar, ela vem muito para nos ensinar um olhar amoroso. É um olhar sempre da inclusão, com amor. Exato, exato. Né? Seria, no caso, falando em outras palavras, seria uma repetição de um membro daquele clã, né? Vai repetir tudo o que aconteceu com alguém lá da terceira geração atrás. Sim. Né? Isso é transgeracional, pode ser, a gente nem imagina lá, triavô, né? Sim. Acaba fazendo essa repetição em lealdade ao clã. Né? Por lealdade ao clã, acaba repetindo problemas, doenças, até mesmo suicídios, para poder ficar na lealdade com esse clã. Essa seria a lei do pertencimento. Perfeito. Então, essas lealdades, elas se dão de uma forma muito inconsciente. Ninguém faz isso, eu vou fazer isso para copiar o meu tio, o meu avô, a minha avó. A gente não percebe que faz isso, né? Então, e por que as pessoas fazem isso? Por muito amor. E geralmente é o mais novo
Ele ama demais a criança, o último da família, né? Então, já que eu estou falando de mais novo e de último da família, vamos falar também sobre a ordem, né? Ou a hierarquia. Ordem não é no sentido de mandar, você faz isso e você faz aquilo, mas é a ordem no sentido Isso. de quem chegou primeiro, né? Então, nós aprendemos que quem chegou primeiro na família, simplesmente é isso, ele chegou primeiro. E aí tem aquele que chegou depois. E aí um outro ainda que chegou um pouco depois. Então, esse que chegou primeiro, ele viu mais coisas, ele viveu mais. Na época dele, ele teve que fazer as coisas de uma certa forma, porque era assim que funcionava nessa época. Chegou aqui, as coisas mudaram um pouco. Então, eu consigo viver, às vezes, com um pouco mais de conforto, um pouco menos de liberdade, enfim, são épocas diferentes. E esse terceiro aqui chegou depois. O que que acontece? Quando esse chegou aqui, já com muita coisa já feita, né? Pelo avô, bisavô, pelo pai. E aqui, então, esse recebeu muitos, às vezes até privilégios, né? Olha como é a nossa vida hoje, como que foi a vida dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós Geralmente, né? Geralmente há 100 o anos mais novo atrás. recebe mais. Recebe mais, né? Só que quando chegar a vez dele aqui, tudo isso que ele recebeu, ele também vai passar adiante. Só que muitas vezes esse que recebe muito, ele se sente um pouco culpado. E aí, por isso, ele quer ajudar o papai, ele quer ajudar o avô, ou então ele julga, ou então ele diz: ah, meu avô perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro da família, deveria ter feito tal coisa. Então é isso que a gente fala de postura, né? O que passou, passou. E as coisas elas são como são. E só que muitas vezes a gente não percebe esse nosso lugar. Chegamos depois, somos pequenos. E quando a gente se coloca aqui no julgamento ou achando que os outros deveriam ter feito diferente, como eu falei, naquela época só era possível daquela forma. E se a Daquela gente, forma. e se a gente acha que a gente pode falar algo ou faria diferente, a gente não sabe, a gente não estava no lugar deles. Então, o que que acontece? Ficamos arrogantes. Nos colocamos aqui, né? Querendo achar que faria diferente, mas não faria, é uma ilusão que faria diferente. E a gente fica arrogante, e aí, como a Tânia falou, tem consequências. E aí a gente atrai, a gente vai, nos colocamos numa situação de perigo, ou de fracasso, de doença, de péssimas escolhas, de péssimos relacionamentos. Tudo isso, como a Tânia falou antes, pela lealdade, já que o vovô, o papai, o bisavô não foi feliz, como que eu vou ser feliz? Então, acabo escolhendo coisas que atraem, muitas vezes, um destino muito semelhante. Quando eu consigo voltar para o meu lugar pequenino, as coisas começam a fluir. Mas não é Quando eu volto para o meu lugar, isso. Só que volto para o meu lugar. esse lugar pequeno, que é o meu lugar, ele não quer dizer que você não pode ajudar o seu pai se ele está velhinho, a sua avó, o seu avô. Não é nesse sentido. Não, não. É como você faz, como você ajuda, a sua postura. Você ajuda como? Ai, eu faço isso. Ai, papai, não saia de casa. Papai, se cuide. Marquei médico para você. Cuide do seu dinheiro. Deixa que eu cuido do seu dinheiro. Enfim, né? Uhum. Muitos pitacos aqui. A gente não consegue olhar para a dignidade e para a grandeza desses que vieram antes, mesmo que agora já estejam mais velhinhos e até senis. Então é a postura, sempre como eu faço, não é o que eu faço, mas é como eu faço. Como Como eu eu cuido. faço? Com relação a essa questão de pai, vô, idoso, eu tenho uma experiência excelente. Eu quero trabalhar isso, inclusive, Sim, por causa da quarentena, de como é conviver com o idoso durante a quarentena. Eu estou ótimo. vivendo isso na pele com o meu pai. Eu quero trazer as minhas experiências para quem também tem idosos em casa, né? Às vezes tem um vô, tem uma avó, eu tenho meu pai. Então, eu sou filha única, então eu moro com ele e eu achava que eu cuidava dele realmente, né? Mas na verdade não é bem assim. Mas esse é assunto para outro dia. Deixa eu Tá. pegar esse gancho aí da hierarquia
e trazer para o campo da advocacia. Os Certo. meus amigos advogados, a doutora Jaquié acabou de entrar, gratidão, Jaquié. Essa hierarquia também acontece nos nossos processos, e isso eu nem imaginava, até para mim, talvez, para outros advogados até poderia ter, mas essa hierarquia de um processo que a gente pega em andamento já, né? Processo. Quem chegou primeiro nesse processo? Foi o advogado? Foi o Ministério Público, se foi uma denúncia? Quem foi primeiro? Quem é o primeiro que eu tenho que ser menor do que ele, tenho que reverenciá-lo, que chegou nesse processo primeiro? Essa lei da hierarquia também funciona dentro dos processos. Sim. Né? Quem chegou primeiro para poder tocar esse processo. Então, o colega chegou na minha frente. Exatamente. Sim. Isso também acontece no campo da advocacia, e eu acho que em empresa, em corporativismo, acho que em tudo quanto é lugar tem aquele que chegou primeiro, né? A questão dos empresários. Quem fundou a empresa? Perfeito. Quem fundou a empresa? Quem foi o fundador da empresa? Né? Então, daqui a pouco ele coloca um gerente, que talvez é o filho, o neto, e essa pessoa acha que pode assumir o lugar da pessoa que fundou a empresa. Não, isso é transgressão. Transgressão dessa lei, dessas duas leis que a gente já falou, do pertencimento e da hierarquia. Então, assim, eu fiquei encantada quando eu soube que eu podia colocar isso no campo do direito e fazer uma advocacia mais humanizada, mais leve. Eu sou uma advogada que eu sempre fui mais de fazer um acordo, de fazer e agora, com a constelação, nossa, tá sendo, assim, algo muito gratificante para mim e para os clientes. Que notícia maravilhosa. Eu acho que é tudo que as pessoas querem ouvir, né, Tânia? Porque as coisas estão mudando realmente, né? Por exemplo, existem também o médico mais humanizado, aquele que vai em casa, que ele conhece todo o teu histórico, né? Conhece a família. Então, isso também está chegando na área do direito, né? Por que não um advogado humanizado que olha como um todo, Exatamente. né? Não aquele que é isso que a gente chama, né? Ele vai olhar sistemicamente, ele não vai olhar somente aquele caso pontual, o que tem por trás disso, até esse cliente chegar num conflito, numa disputa, tem muita coisa por trás, né? Eu trabalho com direito de família. Sim. Né? E não só no direito de família, mas em outras áreas do direito. Dr. Sam Storch fala isso. Por trás de um conflito tem muitas dores. Sim. Muitas dores. E a pessoa ela tem uma dor tão grande que ela não se dá conta disso e acaba indo buscar no judiciário aquilo que ela precisa. Exato. Aquilo que ela acha que ela precisa. Exato. Porque, na verdade, o cliente tem tudo que ele precisa. Tudo. O conflito é dele, o conflito não é nosso como advogado, o conflito é dele. Sim. Né? E eles buscam, às vezes, uma sentença que a gente costuma dizer na constelação da advocacia, acaba o processo, mas o problema continua. Exato. Sabe? Então, é colocado ali um juiz para julgar, o juiz sentencia, mas o problema continua, porque o problema está dentro do clã dessa família. Sim. Isso com alienação parental, isso é claro nos divórcios, em todas as áreas do direito de família e dos outros também, das outras áreas de direito. E às vezes esse cliente, né, Tânia, ele tá tão carente, às vezes ele quer alguém que às vezes escute ele, né? Que dê razão para ele. Exatamente. Ele quer o juiz lá e diga, você tem razão, mas na verdade ele vai preencher essa carência, esse vazio que ele sente na família dele, com os pais dele, as questões dele, né? E às vezes a gente transfere, eu tô falando no geral, incluindo a gente, eu e você, nós transferimos, nós terceirizamos a nossa carência, a nossa busca, a tudo aquilo que a gente acha, a gente começa a buscar no outro, num terceiro, né, numa instituição, na justiça, no governo, no nosso chefe, né, no parceiro, quando na verdade tudo, nós já recebemos tudo e nós recebemos dos nossos pais, é deles que nós temos tudo. E aí vem uma série
de questões, né? Ah, mas você não conhece o meu pai, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai me abandonou, etc. Cada um vai ter muitas queixas. Eu A tenho as sua minhas, história, né? você tem as suas, eu A tenho sua versão, certeza. Mas uma coisa é certa, a né, sua Tânia? versão. Uma coisa é Hum, certa. Se você tem um segundo para ter uma queixa, é porque você deve esse um segundo para o seu pai, para sua mãe. Você está vivo, com certeza, né? com E certeza, com isso é certeza. o essencial, é Ali é onde tudo começou, né? exato, é o essencial, é onde tudo começou, é o primórdio. Então, é desse primórdio que nós estamos falando. Nós não estamos falando se você levou uma surra, se você ficou de castigo, se você foi Uhum. injustiçado. Não é, nós não estamos entrando nesse mérito. Mas quando a gente fala que dos nossos pais nós recebemos tudo, aquilo que nós somos e também aquilo que nos falta. Aquilo que eles não nos deram também foi muito importante para a gente ser o que a gente é hoje, né? O que a gente é. Uhum. E a A partir do Maria momento João está falando aqui. que Era eu uma vida por ser mais nova, antes de conhecer a constelação. Queria cuidar de todo mundo e julgava. É bem isso aí. Antes de conhecer as constelações, ela queria mandar em tudo. ah, sim. Aí, olha só, minha prima Alessandra, oi, Ali, tá aqui, ela também é advogada. Então, essa live é para Eu vi você. uma Jopa ali entrando ali. É, Que legal. não sei se ela tá aqui ainda, Seja muito mas bem-vindo. então a gente está falando sobre as constelações também com um olhar na advocacia, né, no direito sistêmico. E aí a Uhum. Tânia é advogada e ela ela gosta muito de um olhar humanizado para o cliente. É sobre isso que a gente está falando. Então, bem-vindos para quem está Isso. chegando agora. E, bom, nosso bate-papo, né? E aí, então, nós falamos sobre o pertencimento, que todos têm o direito de pertencer na família. A gente começa falando da família, mas a gente vai ampliando isso, como a Tânia ampliou para a área do direito, no nosso trabalho, né? Todos pertencem também naquela instituição, naquele círculo, naquele sistema, né? Todos fazem parte. E sobre a hierarquia, quem chegou primeiro. Então, quando a gente obedece a hierarquia, quando a gente volta para o nosso lugar, e o Bert Hellinger fala que é muito difícil voltar para o lugar, porque nós ficamos aqui a vida toda, né, muito Uhum. ocupados demais aqui. E por que que a gente se ocupa tanto aqui? Porque, entre aspas, né, é fácil resolver a vida dos outros, né? Agora volta para o seu lugarzinho e Muito resolve as fácil. suas coisas. Então, eu me distraio, eu me ocupo demais aqui, ou com o vizinho, ou a vizinha, vivo dando pitaco na vida deles, porque é mais Na vida fácil, alheia, né? né? E agora, volta para o seu lugar. Então, por que que o Bert Hellinger fala que é difícil, que ninguém quer voltar para o seu lugar? Ele fala bem assim, é chocante. Porque no nosso lugar, nós somos insignificantes e ninguém quer perder a insignificância. Nunca. A Uhum. significância, né? Ninguém quer perder a significância, porque aqui você resolve, você faz, você vai lá, você é o cara, você salvou a família, você salvou todo mundo. E aqui você. O que que acontece aqui? Aqui você vive, aqui você é feliz, aqui você, você tem planos, tem projetos, você tem sonhos, né? E aqui você está ocupado demais para ter tudo isso. E aqui então você perde a sua significância. Mas quando você perde a sua significância, detalhe, você ganha força. Aqui você é muito significante, aqui você tem muita relevância na família ou onde quer que seja, mas você está totalmente fora do lugar. Fora do lugar, Enfraquecido, né? qualquer vento que bate, você cai, porque você está fora do seu lugar. E agora, no seu Isso. lugar, você tem força, porque os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, eles nos dão força, não importa se estão vivos ou falecidos. Do nosso lugar, olha só que imagem linda. É isso que me fortalece. E que imagem que ficaria aqui totalmente. Eu sumo, não tenho força, ocupado demais, distraído demais. Então,
voltar para o nosso lugar. É algo que nós estamos aprendendo, né, Tânia? Quando a gente começa a ter contato com as Ainda constelações. estamos no aprendizado, né? E eu Ainda estamos no aprendizado. me considero no aprendizado Eu também. também. Eu também, eu também. Imagina, eu então, que sou mais nova do que estou na constelação, eu me considero. Mas o passinho pequeno que eu dei para a volta pro meu lugar já fez uma diferença grande na minha vida. Na minha vida, na minha carreira, na minha vida pessoal, na família, já fez uma diferença. Com Dói, certeza. dói. Não é Não é fácil, não. mas não é fácil, mas a gente consegue, a gente consegue. Falando isso, dá a impressão que, tipo, ninguém vai querer se aprofundar muito em constelação, ou conhecer, porque a gente está falando aqui, não é fácil, dói. Mas, gente, crescer dói, amadurecer. Na constelação familiar, então, tem uma frase que a gente fala assim, adultecer também dói. Adultecer. Porque às vezes a gente imagina assim, tenho 18 anos, ainda mais na parte legal, né? Tenho 18 anos, já tenho carteira, já posso votar, já sou uma pessoa constituída empresa, é o né? dono do mundo, né? Exatamente, é o dono do mundo. Não quer dizer que por você já poder ter alguns direitos que você é um adulto. Então, esse amadurecimento, nós aprendemos isso na constelação, ele demora muito tempo. Às vezes, lá pelos seus 40 anos, você começa a amadurecer. Então, é algo diferente do que a gente está acostumado no senso comum, né? Bem diferente. Fez 18 anos, 21 anos, você já é um adulto. Sim, somos adultos. Que é uma coisa cultural, né? É uma coisa cultural. Quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer tal coisa, né? Isso é cultural, né? Senão... Mas o movimento é o contrário. Exato. Né? É exatamente isso. É um movimento contrário ao que a gente está acostumado, que a gente encontra nas constelações e que a gente encontra no direito sistêmico também, né? Sempre linkando o direito sistêmico com a constelação, que esse é o meu papel aqui. A Mônica é consteladora, para quem entrou agora. Sim. Mas eu ainda não sou, eu faço um curso de constelação na advocacia, voltada para a advocacia, e a Mônica é consteladora mesmo. Vamos ver, quem sabe, talvez um dia eu também decida, vamos ver o que a minha alma me traz, também fazer constelação. Sim, mas por enquanto, né, de ter essa postura, com certeza, isso você não precisa fazer um curso de formação, de tornar um constelador. E é isso que a gente está falando aqui. Essa postura, postura sistêmica, uma postura como que eu trato as pessoas dentro da minha família, vai refletir como que eu trato as pessoas na sociedade, na empresa, os meus colegas, os meus parceiros, isso tudo se reflete. Então, por isso que a gente foca na família, mas isso reverbera depois, né, para onde quer que eu vá, porque é uma postura, realmente. Então, a gente estava falando, assim, de voltar para o lugar, da hierarquia, né, e de por que esse voltar ao lugar dói, porque nós perdemos a nossa insignificância, mas temos força. Né? Olhamos. Olha que imagem linda. Linda, a gente olha para trás, então a gente sabe que o meu pai está aqui comigo, biologicamente, ele faz parte de mim. Minha mãe também, né? Eu recebi muito de papai e de mamãe. E é isso que faz a pessoa que eu sou hoje, né? E eu, não só dos meus pais, recebi dos meus avós, o meu DNA, né? Tem 25% de cada avô. 50% papai, 50% mamãe, 12,5% de cada bisavô. Então, o meu DNA olha só, isso é incrível, é constituído disso, né? E a gente começa a ir lá ainda mais para trás. Então, a gente tem um pedacinho, um fragmento de cada um, e são milhares e milhares de ancestrais. E isso, na epigenética, nós aprendemos que isso também é algo que faz parte do nosso DNA. Além da cor do cabelo, a cor dos olhos, minha constituição física, né? Eu também herdei emoções, sentimentos, traumas, medos, mas também sucesso, perseverança, determinação, né? E isso, a epigenética, ela explica muito bem como que isso funciona, né? Então, nós herdamos... Isso nos traz uma grande força, né, Mônica? Isso nos traz uma grande força. Saber que tu veio de um clã que passou por sofrimentos, passou por vitórias, mas passaram tudo
para chegar aqui na gente, para a gente estar aqui hoje, batendo esse papo, sabe? A gente Sim. deve tudo a esse plano. Sim. Tudo. E quando a gente não percebe isso, a gente passa muito tempo assim achando que a vida é isso. Eu nasci, eu não pedi para nascer, eu tô aqui não sei fazendo o quê, e aí a vida é uma droga e a gente não consegue achar um sentido Uhum. na vida. É porque de alguma forma a gente ainda está bem desconectado com as nossas raízes, né? Com os nossos ancestrais. E você Exato. não precisa necessariamente ter conhecido seu pai, a sua mãe, os seus avós, seus bisavós. Não é nesse sentido, mas é no sentido de você sentir eles no seu coração, de você saber que você vem, que você tem uma origem, né? E às vezes nem pessoas que foram Isso foi, adotadas, por exemplo, às vezes não sabem seu sobrenome de origem. E não é sobre isso que a gente está falando, de algo material, mas é algo do coração. Lembra que a gente falou desde o início, né? Do sentir. Então, é esse eu sentir. senti. E isso aconteceu Sim, comigo, experiência que eu posso repassar. Eu não conheci meus bisavós, por sim. parte de pai nem por parte de mãe. Por parte de pai, os meus avós eu não conheci. Porque quando eu nasci, eles já tinham falecido. Né? Então, para mim, no começo foi um pouco difícil, assim, né? Tu conseguir sentir isso, mas é tudo uma questão de tempo, de esperar chegar na alma da gente. É uma questão de sentir mesmo, é sentimento, é sempre sentimento. Tá. E como que você fez para se conectar? Só para a gente dar uma dica para o pessoal, assim. Como que você fez para começar a sentir uma gratidão ou uma conexão com esses que você nem conheceu? Mônica, na verdade, como eu te falei, a minha primeira experiência já foi num campo, Sim. né? E quando me falaram, não, vê no campo primeiro, antes de ir para os livros, antes de ir para os best-sellers do Helling, Aham. eu fiz 7 workshops de constelação. Certo. 7. E um de animais, de pets, porque eu sou Sim. mãe de pet, Aham. então eu fui através da veterinária dos nossos cachorros, a doutora Gabriela Mourão, ela me convidou e ela também faz parte da primeira turma de médicos veterinários sistêmicos do Brasil. Legal. E ela sabia que eu gostava disso e eu fui. Então foram 8 workshops no campo, fazendo os exercícios, meditando em cima desse exercício de tomar pai e mãe, né? E que é uma maneira de falar nova, né? Tomar pai e mãe. Sim, O que ótimo. será que é isso, né? Eu queria muito saber. No começo eu não conseguia, porque a minha mãe já não está aqui conosco já faz um bom tempo, né? E aí, quando eu descobri que ela estava aqui em mim, e 50% de mim é a minha mãe, foi através de uma meditação de gratidão aos pais. E aí eu senti a força dela, que ela vive em mim, ela vive nos meus filhos. Sim, Então, isso para mim foi um divisor de águas. Um sim, divisor de águas. E aí eu consegui, a gente vai aos poucos deixando sentir. Às sim. vezes não vai conseguir, às vezes não vai ter concentração, às vezes não vai ter até disposição mesmo, uma coisa que precisa estar ali, né? Presente. Com a tua alma, Exato. presente com a tua alma. E Sim, foi assim que eu acessei. Foi assim que eu acessei toda essa gratidão. sim. Que Através dos meus bacana. pais, dos meus amigos. Aí eu quis saber da minha árvore genealógica, eu fui atrás, eu Sim, comecei a pesquisar. E só de saber algumas histórias do meu avô, da minha avó, eu já foi nascendo uma gratidão tão grande dentro de mim, que eu vim de pessoas tão fortes, sabe? Que isso me deu, foi realmente um divisor de água, onde eu, como diz a Juliana Fogaça, eu fui para a vida. aham. E eu continuo, eu quero ir para a vida, Com- sabe? Tomando tudo que eles me deram, do jeito que foi, pelo preço que foi. Parou Se de se eles me distrair criaram do aqui, jeito. né, Tânia? A gente Isso, para de se isso. distrair agora, voltou, né? É isso que a gente fala, a gente vai pra vida, né? Agora é pra frente, não pra Como trás. é bom, como é bom ser pequena diante disso tudo, da grandiosidade do nosso plano familiar. É muito bom isso. E a gente vai para a vida com outra leveza. É uma coisa extraordinária. E se alguém quiser conhecer mais sobre isso, manda um direct para a gente. A Mônica é consteladora. Sim, Eu atendo também na minha área. Se tiver alguém que pintou uma curiosidade ou outra, fala com a Mônica, fala comigo no direct. A gente está à sim. disposição para responder Estamos perguntas e tudo mais. disponíveis.
E sobre isso que você Uhum. estava falando, né, Tânia? Que bacana. Tipo, não foi ninguém que falou para ti, ai, você agora, você tem que sentir gratidão, você tem que sentir algo pela sua mãe, que já faleceu há muito Não, tempo, né? Foi algo que você não. sentiu, que é isso que a gente falou desde o início, veio daqui para cá, e aí faz mais sentido, Isso. né? Porque se fosse o contrário, tivesse consumido livros e livros durante sei lá quanto tempo, e aí de repente, ah, eu sou a senhora sabe tudo, agora eu sei o que, que eu tenho que Uhum. fazer. E aí a gente fez esse movimento a vida toda, né? Na universidade, com os nossos amigos, né? Ai, quem sabe mais, quem leu mais, quem viu mais, quem viajou mais. E aí, então, agora a gente está num Quem fez mais movimento. pós-graduação, quem não É, fez, quem tem mestrado, quem não tem, isso tudo isso. acaba, a pessoa arroga para si, né, aquele poder, Sim. aquela coisa toda que. E agora a gente vê que isso realmente não é mais tão relevante, né? Esse contato com os Não, nossos não. pais, com os nossos antepassados e com os nossos familiares, né? De uma forma mais amorosa. É isso que vale, né? No final. No final, não, nesse meio tempo. É Na isso que verdade, conta. a gente não está dizendo aqui, gente, que estudar é legal, que Exato, exato. fazer pós, fazer. Não é isso. Não é? Isso agrega, e muito, agrega e muito. Mas quando a gente se fala na nossa essência, tudo aquilo que tu estudou, tudo aquilo que tu aprendeu, tu consegue passar para uma outra pessoa de maneira mais leve. Eu vejo isso no dia a dia da advocacia, Sim. atendendo os clientes e sabendo o meu lugar da advocacia, sabendo o meu lugar dentro daquele processo com o cliente, é outra coisa, é outra vida. E daí você consegue colocar a técnica, né? Aquilo que você estudou, você consegue colocar de uma forma mais prática, de uma forma mais leve, de uma forma que ajude efetivamente o seu cliente, né? Então, tudo Sim, isso, porque aí você também já está desconstruída, você também já se trabalhou as suas questões, e aí você também está mais inteira para esse cliente, né? Porque você não está ali daí no emaranhado, porque às vezes a gente toma muito a dor do cliente, do seu cliente, enfim, né? Às vezes no trabalho, qualquer outro trabalho, não precisa ser só advogado, para tomar as dores do cliente e aí você tá ali toda emaranhada, que é o que a gente fala, né? E quando você tá mais exato, tranquila com exato. a sua vida pessoal, na sua vida com o cliente flui de uma outra forma. Quando você entende que o processo não é seu, quando a gente entende que o processo não é nosso, porque por exemplo, já perdi noite de sono pensando no que eu ia fazer numa contrarrazão de um processo, sabe? Numa Uhum. contestação, de acordar às 4 da manhã e não conseguir mais dormir, porque eu tinha pego para mim. Aham. Eu tinha pego para mim. E agora eu entendo, eu sei aonde é o meu lugar na advocacia. Então agora eu sei até onde eu posso ir e entender que o cliente tem tudo que ele precisa é algo incrível. Tânia, nós temos mais 15 minutos, mais ou menos. Passou muito rápido. Então, Rapidinho, né? eu vou falar da terceira ordem, que é sobre o equilíbrio. E Isso. aí, nos 10 últimos minutos, a gente vai fazer uma mini meditação, um relaxamento, uma visualização que eu preparei para vocês. Então, fiquem até o final, que o final vai ser bem bacana. Então, falando Isso, tem meditação, gente. sobre a terceira ordem, né, do amor, que o Bert Hellinger observou então como que as pessoas se relacionam e ele percebeu então que uma dessas ordens é o equilíbrio, né? Quando eu tenho equilíbrio entre o dar e o tomar. E fazendo um pequeno parênteses antes que a Tânia falou sobre o tomar também, né? O tomar entre pais e filhos, né? O filho que toma o pai. O que que isso significa, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui um gesto, tomar. É que eu acabei de fazer. Você fez também, né? Então, quando eu tomo água, aqui então nós sabemos que tem H2O, hidrogênio e oxigênio. Quando eu tomo, eu não escolho, eu quero só o oxigênio e o hidrogênio eu não quero. Eu tomo. Eu tomo água. Simplesmente toma. Eu tomo. E quando eu tomo meu papai, minha mamãe, eu tomo. Eu sei, papai é assim. E esse é o meu pai. E graças a esse pai, aí eu vou falar o H2O.
com defeitos e qualidades, com características positivas e negativas. Esse é o meu pai. Porque às vezes a gente tem a tendência, eu quero só o pai bonzinho que me deu presente, mas aquele pai que me deu a surra, que lá, essa parte do meu pai eu excluo. Mas é essa parte do meu Exato. pai que eu falei antes, que foi também isso que ele não me deu ou que ele não pôde ser para mim, que faz parte, que constitui a minha personalidade e que me faz uma pessoa forte, né? Então, esse é o tomar. Quando eu tomo como por inteiro. E esse é o pai certo para mim. Então, essa é a mãe certa para mim. Então, isso é algo que a gente aprende, é postura. Aqui falando, mentalmente, Mônica tá falando besteira. Mas quando a gente está no campo, né, quando a gente É, realmente sente isso, e quando a gente consegue colocar em prática e olhar para o pai, né, olhar no olho do nosso papai e dizer: sim, papai, você é o certo para mim. Aí é que tem aquela mudança de vida que a gente falou no início, né? Porque é a postura. sim. Mas E então, não precisa verbalizar, né, Mônica? Não precisa ser verbalizado, né? Isso é falado com a alma, né? Não precisa chegar e dizer, papai, né? sim, Não. É sim, começa aqui. E um dia, se você quiser, isso, você vai verbalizar. Mas começa aqui. claro. Muitas pessoas têm dificuldade. Eu tive muita dificuldade há 5, 6 anos atrás. Como é que eu ia falar isso? Né? E agora adulteci, amadureci. Agora eu consigo dizer: sim, papai, você é o certo para mim, com tudo aquilo que te custou, porque custou muita coisa a Uhum. eles. Renúncias para ele ter um filho, uma filha, ele teve que renunciar a algo Nossa, também, teve que fazer muita escolha, coisa. teve que trabalhar mais para, Uhum. né, sustentar essa nova família. Então, eu digo sim a tudo isso que ele renunciou, para eu poder estar aqui hoje falando contigo. Né? Exato. E E lembrando, Mônica, que os nossos pais, assim como nós e como todo mundo que está assistindo a gente aí, os nossos pais também são pessoas comuns, comum, que também têm as suas dores, que também têm os seus conflitos, que tá? também têm, que passam também isso. E às vezes a gente olha para o pai e pensa assim, cresceu com um pai que meu pai não, meu pai sentia isso. Não, meu pai não tem depressão, meu pai e é um homem bem comum, uma mulher bem comum, É, cheia de dores, é que, cheia mais de uma vez, conflitos e tal. esse é o olhar infantil, né? A criança olha Uhum. para o papai e para a mamãe como super-heróis. E quando a gente adultece, quando a gente amadurece, a gente né, realmente está se posicionando como adulto, a gente olha para o nosso pai, para nossa mãe, como outros adultos que na época deles, naquele momento, eles tiveram que fazer escolhas, às vezes não foram escolhas fáceis. Então a gente olha para a Uhum. dor do papai e da mamãe também, né? Enquanto a gente ainda é criança ou numa postura infantil, ainda não amadurecida, a gente olha dessa forma: ai, meu pai, como assim? Ele tem que ser um faz tudo, um super-herói, um perfeito, mas então quando a gente É, para de isso mesmo. exigir essa demanda, né, do papai e da mamãe, que eles sejam perfeitos, eles não são, mas na nossa cabecinha ainda infantil a gente quer que eles sejam. Então quando a gente consegue perceber, A criança, a gente a para de criança gritando dentro da gente, né? isso, e nós temos essa criança interna, né? Então, quando a gente para de reivindicar que o papai e a mamãe sejam perfeitos ou sejam do jeito que a gente gostaria que eles fossem, aí a gente volta para o nosso lugarzinho. Porque quando eu ainda estou Uhum. querendo que o papai fosse diferente, é porque eu ainda quero ser o pai do meu pai, quero adestrar ele, mudar o comportamento dele. Ele é o que ele é. E aí eu volto para o meu lugarzinho pequeno e tenho força. Já. Bom, Uhum. saí um pouquinho do assunto, não falei muito do equilíbrio, passei um pouquinho do horário, vou falar rapidamente sobre o equilíbrio, quem sabe numa próxima, né? Numa próxima, bem É, próxima, né? né, Tânia? A gente Isso, a fala, gente pode conversar mais sobre isso. a gente continua. Então, assim, o equilíbrio, né, entre o dar e o tomar. Como que isso acontece? Quando eu consigo dar um pouquinho e o outro mais um pouquinho e mais um pouquinho e a gente vai se equilibrando na troca. E aí eu tenho uma troca saudável. Esse é um equilíbrio. E entre pais e filhos, esse equilíbrio ele vai se dar de uma outra forma, não na troca, mas quando eu passo adiante.
eu recebi muito do papai, mas eu não posso devolver para o papai porque seria então fora da ordem. Então, como que eu posso fazer isso? Passar para a próxima geração tudo aquilo que eu recebi. E o que que eu recebi mesmo? Isso. Não foi a surra, não foi o castigo, não foi a bola, não foi o videogame, foi a vida. Então, quando eu A passo vida. adiante essa vida, eu então estou trazendo equilíbrio para o meu sistema. E quem não tem filhos, Mônica, como que é? Então, eu passo adiante no formato de projeto de vida, né? Eu vivo com plenitude, eu vivo plenamente. E aí, então, eu faço projeto, Serve a vida, né? sirvo a vida, Serve a vida. exatamente, eu sirvo outras pessoas com o meu trabalho. Então, dessa forma, eu também Isso. passo adiante. Infelizmente, falei muito rápido sobre essa terceira ordem, porque eu estou aqui de Mas a última gente hora. marca outra. A É, gente marca outra, não tem problema. com certeza, vamos combinar. E aí, então, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Tânia, tem tempo, tá? Mas pra gente. Não, acho que a gente falou tudo, né? Eu dei uma pincelada na advocacia, daí teria que aprofundar mais. A gente teria que chegar lá no equilíbrio. Então, vamos Sim, deixar para uma próxima. exato. E aí, então, eu quero convidar para quem está aqui nos assistindo para procurar um lugar bem confortável, é, que não tenha interrupção agora, e se possível, feche os olhos. Eu vou fazer aqui uma meditação, uma chamada aqui para a gente refletir sobre tudo isso que a gente recebeu dos nossos pais. E vai ser de 2 a 3 minutos, vai ser breve. Então, meditação sobre o primeiro círculo do amor. Fecho os olhos e volto à minha infância. Contemplo o início de minha vida. O início foi o amor de meus pais, como homem e mulher. Eles foram atraídos um pelo outro por um forte instinto, por algo poderoso que atuou por trás deles. Contemplo essa força que os uniu e me curvo diante dela. Contemplo como meus pais se uniram e como resultei de sua união, com gratidão e amor. Depois, meus pais me aguardaram, com esperança e também com receio, esperando que tudo corresse bem. Minha mãe me deu à luz com dores. Meus pais se contemplaram e se admiraram. É essa a nossa criança? Então disseram: sim, você é a nossa criança e nós somos seus pais. Eles me deram um nome, deram-me seu sobrenome e disseram por toda parte: esse é o nosso filho. Desde então, pertenço a essa família. Eu tomo minha vida como membro dessa família. A despeito de todas as dificuldades que ocorreram, sobretudo em minha infância, a vida em si não sofreu dano. Essas dificuldades podem exigir muito de mim. Quando, porém, contemplo tudo o que pesou, por exemplo, ter sido entregue a outras pessoas ou não ter conhecido meu pai, eu digo sim a isso, da maneira como aconteceu. E com isso recebo uma força especial. Então encaro meus pais e digo: o essencial eu recebi de vocês. Eu reconheço tudo o mais que vocês fizeram, seja o que for, mesmo que tenha envolvido alguma culpa. Eu reconheço que isso também pertence à minha vida e concordo com isso. Sim, sinto em meu interior que sou os meus pais, que os conheço por dentro. Posso me imaginar, por exemplo, onde em mim eu sinto a minha mãe, onde em mim eu sinto o meu pai. Dos dois, quem está mais em evidência e quem está mais escondido? Permito que ambos fiquem em evidência, encontrem-se e se juntem em mim, como meu pai e minha mãe. Em mim, eles permanecerão sempre juntos. Posso alegrar-me com isso. Eu os tenho realmente em mim. Seja o que for
que tenha acontecido em minha infância, digo sim a isso. Afinal, tudo se ajeitou. Isso me fez crescer. Além de meus pais, muitas pessoas me ajudaram. Quando meus pais não estavam disponíveis, de repente, havia um professor ou uma tia em seu lugar. Ou então alguém na rua me perguntou: o que há com você, criança? Essa pessoa cuidou de mim, levou-me talvez de volta para casa. Eu tomo todas as pessoas junto com meus pais, em meu coração e em minha alma. De repente, sinto em mim uma grande plenitude. Quando tomo tudo isso com amor, sinto-me inteiro, em harmonia. Esse amor está em mim e se desenvolve em mim. Muito Sem palavras. obrigada. Lindo, lindo, Lindo. lindo. Mônica, gratidão. Gratidão a Obrigada. todos que participaram aqui com a gente, né? É a minha estreia nas lives, então, a primeira de muitas. Com certeza. A gente acabou, falamos muitas coisas e deu aquele gostinho de quero mais, né, Tânia? Com certeza vem novas Isso, parcerias isso. por aí. A gente volta a falar mais. Obrigada a todos. Quem ficou com dúvida, quem está entrando pela primeira vez com esse assunto, em contato